Lucas 7, do 11 ao 17. A gente vai ler na projeção, mas se você trouxe a sua Bíblia, abra e mantenha ela aberta durante a pregação. Diz assim a palavra de Deus: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura que acabamos de fazer na Tua Palavra, no Teu Evangelho. Obrigado, querido Deus, porque essa é uma palavra viva, Senhor, e por intermédio do Espírito Santo, o Senhor continua falando através dela, Pai. E nós pedimos que essa noite, ó Deus, por intermédio desse mesmo Espírito, possas, Senhor, falar ao nosso coração. Nós amamos a Tua palavra, Senhor, e nós precisamos dela, Senhor. Ela é o nosso alimento, ela é a lâmpada que ilumina os nossos pés, ó Deus. Portanto, Senhor, que essa noite os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, e atentos àquilo que o Senhor quer nos falar, e que o nosso coração, ó Pai, seja terra fértil para a semente que será lançada, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a nossa meditação dessa noite, ela tem por tema: quando Deus visita o seu povo. Quando Deus visita o seu povo. Dos 4 evangelhos, Lucas é o único que narra, que relata essa história da ressurreição do filho da viúva de Naim. O capítulo 7 do evangelho de Lucas, meus irmãos, se você olhar aí a partir do versículo 1 na sua Bíblia, ele começa nos contando a história da cura do servo do centurião romano. Estão lembrados? Ele recorre a Jesus, um servo a quem ele muito amava estava doente. No meio do caminho ele pede que Jesus não se preocupasse em ir até lá, porque apenas uma palavra do Senhor, mesmo à distância, já bastaria. E o Senhor Jesus, então, comovido, pela fé excepcional daquele homem, ele o atende e o seu servo, então, é curado. Essa história que começa no versículo 1, ela se passa na cidade de Cafarnaum. Ao sair de Cafarnaum, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele desce ao sudeste de Israel, rumo a uma pequena cidade chamada Naim, que ficava localizada a aproximadamente 4 quilômetros ao sul do Monte Tabor, que é conhecido também como o Monte da Transfiguração. Esse nome Naim, no hebraico, ele significa aconchego, tranquilidade, calma. Portanto, pelo nome da cidade, a gente, por inferência, deduz que era uma cidade muito boa para se viver. Era uma cidade em que os seus habitantes tinham paz, tinham tranquilidade. Segundo o texto, o Senhor Jesus, ele não vai sozinho nessa viagem. Além dos seus discípulos, que incluía não apenas o grupo dos 12 apóstolos, mas todos aqueles que seguiam Jesus, acompanhavam o Senhor Jesus de perto, Lucas vai dizer para nós que uma numerosa multidão também ia com ele.
Pelo contexto do capítulo 6 de Lucas, o capítulo anterior, meus irmãos, é provável que essa fosse a mesma multidão que ouviu o Sermão do Monte, que no Evangelho de Lucas é chamado de Sermão da Planície. Uma multidão que testemunhou muitas curas realizadas por Jesus, uma multidão que testemunhou o Senhor libertando muitas pessoas que estavam sendo oprimidas por espíritos maus, por espíritos imundos. Provavelmente era essa multidão que acompanhou o Senhor Jesus de Cafarnaum até a cidade de Naém. Portanto, o versículo 11, ele coloca Jesus, coloca os discípulos e coloca aquela numerosa multidão chegando nessa cidade chamada Naém. Diante de todo o Evangelho, a gente poderia se perguntar, será que Jesus foi parar ali à toa, meus irmãos? Será que Jesus foi parar ali por acaso? Obviamente não. Assim como aquela mulher junto ao poço na cidade de Samaria, assim como o cego Bartimeu jogado nas ruas da cidade de Jericó, e assim como aquele homem endemoniado na cidade de Gadara, o Senhor Jesus foi a Naém com um propósito. Deus, desde a fundação do mundo, desde a eternidade, já havia preparado aquele momento para que Jesus fosse àquela cidade com um propósito muito bem definido. E esse propósito ele começa a se revelar no texto a partir do versículo de número 12. Esse versículo vai mostrar para nós o encontro de duas grandes multidões. É interessante a gente perceber isso no texto. A primeira multidão, meus irmãos, como eu já falei, acompanhava Jesus desde a cidade de Cafarnaum. A segunda acompanhava, segundo o texto, um cortejo fúnebre que carregava no caixão o filho único de uma viúva. Meu irmão, minha irmã, perder um filho sempre é uma experiência trágica, sempre é uma experiência que envolve profundo sofrimento. Mas a informação que o texto nos dá de que aquela mulher era viúva e de que aquele era o único filho dela, deixa tudo ainda mais dramático. Nos tempos de Jesus, uma viúva era considerada alguém em vulnerabilidade social, porque ela não tinha marido para prover para ela sustento e proteção. Na falta do marido, quando o marido morria, quem assumia essa responsabilidade eram os seus filhos. E na falta dos filhos, segundo a lei de Moisés, o povo de Deus teria a responsabilidade de cuidar e amparar as viúvas. E isso para o Senhor não era algo sem importância, pelo contrário. Quando a gente olha para o ministério dos profetas no Antigo Testamento, quando eles vão denunciar e apontar os pecados sociais de Israel, meus irmãos, eles quase sempre apontavam para o pecado que eles cometiam de não cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, para uma viúva, naquele tempo, não ter filhos significava literalmente depender da ajuda de terceiros, muitas vezes da ajuda de desconhecidos, o que certamente não dava a elas qualquer segurança. Portanto, o drama daquela mulher era para o presente, afinal de contas, naquele momento, seu filho havia morrido e ela o estava sepultando, e era o seu único filho, o texto frisa isso, mas era também um drama para o seu futuro. Afinal de contas, aquela mulher poderia pensar, o que vai ser de mim daqui para frente? Quem é que vai cuidar de mim? A história dela começa a mudar, começa a ganhar contornos de esperança, quando o Senhor Jesus, mesmo em meio a duas grandes multidões, coloca os olhos nela. Segundo o versículo 13, você pode olhar aí na sua Bíblia, ao vê-la naquela situação, o Senhor Jesus se compadeceu dela. Como a própria palavra diz, meus irmãos, compadecer é padecer
junto. Compadecer é sentir a dor, é sentir o sofrimento da outra pessoa. Em outras palavras, o que Lucas diz é: doeu em Jesus ver aquela cena. Doeu em Jesus olhar a situação daquela mulher. E compadecido, meus irmãos, o Senhor diz a ela uma coisa que creio eu que aos seus ouvidos e aos ouvidos daquelas pessoas que estavam ali em volta, deve ter soado como um absurdo. Porque Jesus vira para ela e diz: não chore. Não chore. Quem é que chega para uma mãe no enterro do seu filho e fala para ela: não chore? Ninguém faz isso, meus irmãos. Mas no caso de Jesus, era diferente. No caso de Jesus era diferente porque aqui, o que pede para que ela parasse de chorar, nas palavras do próprio Lucas, é o Kyrios, é o Senhor, é aquele que tem poder para reverter a situação que estava levando aquela mulher às lágrimas. Se você olhar aí para a sua Bíblia, vai estar escrito Senhor em letra maiúscula. É a tradução da palavra Kyrios, que era uma palavra que reconhecia a pessoa como Senhor soberano, o Senhor acima de todas as coisas. E quem pediu para que aquela mulher parasse de chorar foi o Kyrios, foi o Senhor. O versículo 14 nos diz, meus irmãos, que após dizer para aquela viúva, para que ela parasse de chorar, o Senhor Jesus, ele se aproximou, ele tocou no caixão, e ao tocar no caixão, o cortejo fúnebre imediatamente parou. Então Jesus disse assim: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Você consegue imaginar essa cena na sua cabeça? Duas multidões de pessoas, muita gente. E o Senhor se aproxima, toca no caixão, o cortejo para, e ele olha para aquele jovem no caixão e fala para ele: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E aí Lucas vai dizer para nós que aquele jovem, obedecendo a voz do Kyrios, obedecendo a voz daquele que é Senhor de tudo, inclusive da vida e da morte, ele se senta e ele passa a falar, passa a conversar com as pessoas da mesma forma que eu estou falando e você está me ouvindo. E Lucas diz que Jesus então o restituiu à sua mãe. Meu irmão, minha irmã, há um simbolismo muito grande por trás desse gesto de Jesus. Talvez você se lembre que, segundo a lei de Moisés, tocar em um caixão, tocar em um morto, deixava a pessoa cerimonialmente impura. Durante 7 dias, ela não podia se apresentar diante do Senhor, no templo do Senhor, ou no tabernáculo do Senhor, lá no início do Antigo Testamento. E depois desse período, ela ainda precisava passar por um ritual de purificação. E Jesus vai e toca no caixão. Vejam só, meus irmãos, o mais santo, o mais puro de todos, o Cordeiro de Deus sem mácula e sem defeito, ele toca na morte, ele se faz impuro, e ele faz isso para mostrar o amor, a grande compaixão que Deus tem, não só por aquela mulher, não só pelo seu filho, mas por toda a humanidade. Esse milagre do Senhor era um vislumbre. Esse milagre do Senhor era uma amostra do que Ele faria em breve na cruz do Calvário. Não só por aquela viúva e pelo seu filho, mas por toda a humanidade. Ali em Naim, meus irmãos, Jesus tocou na morte para que um morto pudesse reviver. Mas na cruz, a morte toca em Jesus para que a humanidade, morta espiritualmente nos seus delitos e pecados, pudesse ter vida novamente,
pudesse se relacionar com o Senhor e pudesse diariamente ser alvo desse amor e dessa compaixão que Jesus demonstra no nosso texto. Naquele dia, o Senhor Jesus restituiu àquela viúva não apenas o seu filho, o Senhor restituiu a alegria daquela mulher, a esperança daquela mulher, o futuro dela. E Ele fez isso, meus irmãos, não apenas perante uma grande multidão, como eu tenho falado, mas duas grandes multidões. E ao ver aquilo, todos reagem. E Lucas vai mostrar para nós qual é a reação. Como não poderia deixar de ser diferente, ao ver um morto voltando à vida, eles são tomados por um profundo temor. Lembram no Antigo Testamento, no Êxodo, quando a presença de Deus se manifestava, descia sobre a tenda, e os israelitas se prostravam no chão, sabiam que Deus estava ali, que Deus estava presente, que Deus os estava visitando. Era esse mesmo sentimento que tomou o coração daquela multidão. Um sentimento reverente, um sentimento de temor, porque eles sabiam, meus irmãos, que Deus estava presente naquele lugar. E diante disso, eles são levados a glorificar a Deus. E segundo o texto, eles reconhecem que um grande profeta estava entre eles e que Deus os havia visitado naquele dia. E isso não fica restrito apenas àquelas multidões, porque o versículo 17 diz, meus irmãos, que a notícia desse acontecimento se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Que lições eu e você podemos tirar desse texto para a nossa vida essa noite? Eu creio, meus irmãos, que há lições sob duas perspectivas diferentes. A primeira é a perspectiva de quando Deus visita o seu povo. E a segunda é a perspectiva de quando o povo é visitado por Deus. Dentro da primeira perspectiva, a primeira coisa que o texto me ensina, meus irmãos, é que quando Deus visita o seu povo, Ele se compadece do nosso sofrimento. Quando Deus visita o seu povo, Ele se compadece do nosso sofrimento. E como é maravilhoso, meus irmãos, nós sabermos que nós temos um Senhor, com S maiúsculo, o Kyrios de todo o universo, que se compadece de nós. Jesus não vê a nossa dor e fica indiferente. Jesus não fecha os olhos diante do nosso sofrimento. Talvez na sua vida, diante de tudo que você tem passado, às vezes você tem o sentimento de que não há ninguém que se compadeça de você. Não há ninguém que sinta a sua dor. Não há ninguém que faça nada para te ajudar. Mas eu queria dizer para você essa noite, meus irmãos, de que você tem sim, você tem a Jesus Cristo. Você tem o Senhor do universo. Ele está presente na sua vida em todos os momentos. E Ele se compadece sim de você. Você tem um Deus que te ama profundamente. Você tem um Deus que é compassivo e misericordioso. Você nunca sofre sozinho. O Senhor sempre sofre ao nosso lado. O Senhor partilha das nossas dores. O Senhor partilha das nossas aflições. O Senhor partilha das nossas preocupações. Amém? Que você saiba que o Jesus que se compadeceu da viúva de Naim aquele dia é o seu Jesus, é o seu Cristo, é o seu Senhor. E Ele continua se compadecendo de você também nos momentos de dificuldade. A segunda coisa que o texto nos ensina é que aquele que se compadece de nós nos dá esperança, mesmo nas piores circunstâncias possíveis da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o ser humano, ele pode até se compadecer do outro, ele pode até sofrer pelo sofrimento do outro, mas isso não significa necessariamente que ele vai tomar alguma atitude, que ele vai fazer alguma coisa para eliminar ou para amenizar esse sofrimento. O mesmo não acontece com Jesus.
Em toda a Escritura, sempre que nós encontramos a expressão que Deus se compadeceu de alguém, o Senhor 100% das vezes agiu sobre a vida daquela pessoa, movido por essa compaixão. E Ele age, meus irmãos, com poder. Ele age de forma extraordinária, sobrenatural, milagrosa. Ali em Naim, movido pela compaixão, meus irmãos, ele ressuscitou o filho da viúva que estava morto. Se ele foi capaz de trazer um morto para a vida, eu não sei para você, mas eu creio que há esperança para mim. Há esperança em todas as circunstâncias. Há esperança para a cura das nossas enfermidades. A esperança para a transformação do meu casamento, do meu relacionamento com os meus filhos, do relacionamento dos meus filhos comigo. A esperança da gente vencer as crises, as lutas financeiras. A esperança para tudo, meus irmãos. Absolutamente tudo. A minha oração por você essa noite é que você seja visitado por Deus, assim como aquela viúva foi aquele dia. A minha oração essa noite é que o Senhor, o Quírios do universo, lance sobre você o seu olhar compassivo. A minha oração é que você ouça do Espírito Santo do Senhor, de que não há mais necessidade de chorar, porque Ele decidiu agir sobre a sua vida. Ele decidiu transformar a sua situação. Ele decidiu mudar a sua história. Amém? Essa é a perspectiva de quando Deus visita o seu povo. Mas eu quero terminar mostrando para vocês a perspectiva de quando o povo é visitado por Deus. Como eu falei há pouco, meus irmãos, quando o povo é visitado por Deus, ele é possuído de grande temor. Ele glorifica o Senhor e ele não se cala. Ele espalha as boas notícias desse Deus que em Cristo se compadece de nós e age para transformar a nossa vida e a nossa história. Desse Deus que em Cristo nos livra até mesmo da morte e nos dá vida. Meu irmão, minha irmã, quando você for visitado por Deus, que a sua vida seja tomada por esse temor. Que a sua vida seja tomada, possuída por esse temor. Esse sentimento reverente de que a presença de Deus é real, de que Deus está entre nós, de que esse Deus é poderoso, de que esse Deus é santo, e de que esse Deus, em 2023, em Votuporanga, no nosso meio, continua manifestando os seus sinais e as suas maravilhas. Que esse sentimento, meus irmãos, leve você a glorificar o Senhor, não apenas com a sua boca, mas em todos os aspectos da sua existência, que seja para a glória do nosso Deus, como nós cantamos agora há pouco. E por fim, que você seja um fofoqueiro do bem. Amém? Que você seja um fofoqueiro do bem, espalhando a boa nova, espalhando a boa notícia de que o que Deus fez na vida da viúva de Naim e do seu filho, Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer na vida de todos aqueles que creem em Jesus, o Quírios, o Senhor do universo. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, fortaleça a nossa fé e que a gente se lembre que em Jesus há esperança, sempre há esperança. Que Deus te abençoe. Amém.